Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento os eminentes colegas julgadores, a digna Procuradora Regional Eleitoral, os senhores advogados aqui presentes e servidores da casa. Pergunto aos eminentes pares se há algum apontamento sobre a ata. A ata é considerada, portanto, aprovada. Participo a todos e a todas que continuam ainda adiados a conclusão do julgamento, o processo de vista 64.695, que é o 2.2 da pauta física, e, por sua vez, o processo 1.1 da pauta eletrônica, que é o processo 0600-289. Também, a pedido desta feita do relator, não se trata de continuação do julgamento, o processo 2.3 da pauta física. Ele será adiado para a próxima sessão. Em mesa, o processo pautado de 1.2, processo judicial eletrônico, assunto representação, direito de resposta, propaganda política, propaganda eleitoral, internet. O representante aqui é Otaviano Olavo Pivetta. A parte representada é Itamar, da relatoria do Dr. Jacques Francisco Coutinho, que está com a palavra. Eminentes pares, boa tarde. Trata-se de um recurso eleitoral interposto por Otaviano Olavo Pivetta, em face da decisão proferida por esse magistrado, juiz auxiliar da propaganda eleitoral, que julgou improcedente o pedido de concessão do direito de resposta em desfavor do representado Itamar Will, site de Goreste News. O recorrente ajuizou a representação eleitoral com pedido de tutela de urgência em desfavor do recorrido, Itamar Will, ao argumento de que o representado, ora recorrido, publicou no dia 4 de agosto de 2018, em seu site jornalístico, matéria no todo ofensiva à honra e imagem do representante, imputando-lhes fatos sabidamente inverídicos, além de afirmações caluniosas, difamatórias e injuriosas. Como prova dos fatos narrados, o representante juntou aos autos cópias digitais das matérias veiculadas no site de Goreste, de responsabilidade do recorrido, e transcreveu o trecho das matérias tidas por ofensivas. Abre aspas. Vice de Mauro Mendes não suporta o povo, passa mal e deixa a convenção, segundo o locutor oficial. Pivetta compareceu ao ginásio, mas sentiu um mal-estar devido à aglomeração de pessoas. Essa é a manchete da notícia. Aí vem o conteúdo. O candidato a vice-governador na chapa de Mauro Mendes, o ex-prefeito Lucas de Rio Verde, Otaviano Pivetta, não participou da convenção partidária realizada nesse sábado, no ginásio Dom Aquino, em Cuiabá. Segundo o locutor oficial do evento, Pivetta chegou a comparecer ao ginásio, mas sentiu um mal-estar devido à aglomeração de pessoas. Milionário, Pivetta ficou conhecido através do rumoroso caso Cooper Lucas, que envolveu o valor que teria sido desviado do Banco do Brasil de 230 milhões. Suspeitas levantadas de que o processo teria sido deliberadamente prescrito para evitar a condenação do empresário rural. Abre aspas. O laudo da Polícia Federal comprova o envolvimento do Otaviano Pivetta com os crimes, devido ao longo período de investigação. O engavetamento das denúncias possibilitou a prescrição das irregularidades cometidas nos anos de 94 e 95. Pivetta também é acusado de ser beneficiado pela Justiça, como no processo 2003-0000-18301, que o então prefeito de Lucas foi acusado de desvios de recursos federais, quando assumiu o município pela primeira vez e foi comprovado os desvios, mas que devido aos 12 anos de espera, mas esse crime foi prescrito. A tutela de urgência foi indeferida e determinada a notificação do representado ora recorrido para apresentar a resposta no prazo legal, bem como o pedido do próprio representante ao oitiva do Ministério Público.
devidamente intimado, o representante quedou-se inerte. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela procedência da representação. A representação foi julgada improcedente. Recurso interposto tempestivamente pelo representado, ora recorrente. Em sede recursal, após consignar peremptoriamente não haver interesse na retratação desse juízo, ponderou o recorrente que não se exige que em cada uma das hipóteses de cabimento se demonstre a afirmação sabidamente inverídica, bastando a existência de ofensa à imagem ou afirmação caluniosa, difamatória e ou injuriosa. Aí vou poupar da leitura. O recurso foi recebido, embora devidamente estimado, o recorrido novamente manteve-se inerte. É o relatório, senhor presidente. Conceda a palavra ao advogado, que tem prazo de 15 minutos para fazer sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Márcio Vidal, excelentíssimo doutor Jackson, relator desse caso, em nome do qual peço vênia para comentar os demais membros desse colegiado, excelentíssima senhora doutora Vanessa Gasques, ilustre doutora Cristina Mello, procuradora regional eleitoral, cumprimento também os servidores dessa casa e os colegas advogados que se fazem presentes aqui. A exemplo do que a gente vem fazendo nos outros processos, excelências, eu não quero tomar muito tempo de vossas excelências, mas só pontuar uma situação que, no entender do recorrente, esse caso merece provimento do recurso para que seja conferido o direito de resposta. E por quê? O doutor Jackson, ele já, ao fazer a leitura do relatório, ele bem explicitou a notícia midiática que é alvo dessa representação, que foi julgada improcedente, nada obstante o parecer favorável do Ministério Público, reconhecendo, pelo menos, um crime de calúnia nesse caso. E por quê? Primeiro que a manchete ela já é sabidamente inverídica, quando diz que vice de Mauro Mendes não suporta o povo. Essa chamada sensacionalista tem um condão de ferir a honra subjetiva do Otaviano Pivetta. Mas isso não é o mais grave. O mais grave é o juízo condenatório antecipado que se faz a respeito de um processo que não teve sentença, não teve formação de culpa contra o Otaviano, e o site diz o seguinte. Primeiro ele fala da situação que aconteceu no ginásio Dom Aquino, no qual o Otaviano passa mal, e aí depois começa. Milionário, Pivetta ficou conhecido através do rumoroso caso Cooper Lucas, que envolveu o valor que teria sido desviado do Banco do Brasil. 230 milhões. Suspeitas levantadas, ele não tem fonte, suspeita da onde? De que o processo teria sido deliberadamente prescrito para evitar a condenação do empresário rural. E aí cita que os laudos da Polícia Federal comprovam, o envolvimento de Otaviano com os crimes, devido ao longo período de investigação ou engavetamento das denúncias. Possibilitou a prescrição das irregularidades cometidas nos anos de 94 e 95. Pivetta também é acusado de ser beneficiado pela justiça, como no processo tal, que é o outro processo no qual se cita que também teria ocorrido a prescrição. E aí, excelência, já terminando, a defesa até faz coro do parecer da doutora Ariela, que diz, quando cita essa questão de que os laudos da Polícia Federal teriam comprovado que, efetivamente, essa parte da notícia é caluniosa, diz a doutora Ariela. Ora, o eleitor mediano, ao deparar com os termos comprovam e comprovado, não terá dúvida de que os fatos são verdadeiros. Assim agindo, o veículo noticioso, no caso, o site de Gorest News, né, o veículo noticioso se torna o juiz virtual, fazendo letra morta da presunção constitucional de não culpabilidade. Como consequência, abre-se ensejo para o esclarecimento do público destinatário sob pena de irreparável dano à imagem do ora representante perante a opinião pública. Ademais, e finaliza o parecer do Ministério Público, que data vênia, doutor, não foi levado em consideração quando da sentença, apesar de constar no relatório, né? Diz o parecer, ademais, o desvio de recursos constitui fato típico e antijurídico penal, de modo que a notícia apresenta contornos de calúnia,
não se trata de mera opinião ou crítica à administração do pré-candidato, mas sim, e aí nós que dizemos, é um juízo de valor absolutamente pejorativo com relação à sua pessoa. São esses os fatos, daí o porquê da interposição do recurso, no sentido do provimento para que a matéria seja retirada do ar e haja a oportunidade de Otaviano Pivetta apresentar direito de resposta com relação a essas ilações. Muito obrigado. Agradeço a intervenção do digno advogado. Eu ouço a Procuradoria Regional Eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Doutor relator, doutor julgadores, doutor advogado, sustentou. Me manifesto no recurso, no mesmo sentido do parecer ministerial apresentado na representação. Entendo que, havendo a notícia, tendo a notícia manifestamente apresentado os termos de que houve um crime comprovado, é o caso, então, de direito de resposta, tendo em vista que ainda não houve o julgamento final nessa ação penal, nesse caso, então não há como se dizer que houve a comprovação dos fatos ainda ou não. Então, eu ratifico o parecer apresentado. Com a palavra o digno relator para o voto. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Otaviano Olavo Pivetta, em face da decisão proferida por esse magistrado, juiz auxiliar da propaganda eleitoral, que julgou improcedente o pedido de concessão de direito de resposta em desfavor do representado Itamar Will, site de Goreste. O recorrente ajuizou representação eleitoral com pedido de tutela de urgência em desfavor do recorrido Itamar Will, ao argumento de que o representado, ora recorrido, publicou no dia 4 de agosto de 2018, em seu site jornalístico, matéria no todo ofensiva à honra e imagem do representante, imputando-lhes fatos sabidamente inverídicos, além de afirmações caluniosas, difamatórias e injuriosas. Como prova dos fatos, juntou aos autos cópias das matérias veiculadas no site e transcreveu o trecho da matéria. Como já li anteriormente, eu vou já adiantar. A tutela de urgência foi indeferida e determinada a notificação do representante, ora recorrido, que deixou transcorrer em habeas. Devidamente, o Ministério Público se manifestou pela procedência, a representação foi julgada improcedente, o recurso interposto tempestivamente pelo representante, ora recorrente. Em sede recursal, consignou peremptoriamente pela não haver interesse na retratação desse juízo e ponderou a reforma da decisão de piso. O recurso foi recebido e o recorrido foi intimado novamente e manteve-se inerte. Só um pouquinho aqui, tá dando um erro. Ao se surgir... Peraí. Ao se insurgir contra a decisão que não reconheceu a ocorrência de divulgação de fatos sabidamente inverídicos e que ofenda a honra do representante, o recorrente alegou que as matérias publicadas pelo representado configurariam no todo ofensivas à honra e imagem daquele candidato, já que lhe fora imputado fatos sabidamente inverídicos, além de afirmações caluniosas, difamatórias e injuriosas à sua pessoa. A Lei das Eleições, Lei 9.504/97, permite, inclusive, aos pré-candidatos escolhidos em convenção, ainda que não tenha registrado a candidatura, que exerçam direito de resposta, conforme disposto em seu artigo 58. O recorrente Otaviano Pivetta é notório candidato a vice-governador pela coligação Mudar Mato Grosso, restando patente sua legitimidade no pleito em análise. Por ocasião do indeferimento da tutela de urgência e da sentença prolatada, argumentei para afastar a ofensa e a matéria sabidamente inverídica que a tutela de urgência requerida em sua forma cautelar incidental exige tão somente a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ou resultado útil do processo. Sabidamente, o primeiro se refere à demonstração preliminar da existência do direito de que se afirma, ao tempo que o segundo repousa na verificação de que o representante necessita de pronta intervenção jurisdicional, sem a qual o direito invocado tende a perecer.
No presente caso, não vislumbro a priori o segundo requisito, vez que apresentam insuficientes o dano emergente, consistente na divulgação de notícias sabidamente inverídicas relativas à imagem do representante, bem como que a divulgação o deixaria em desvantagem em relação a outros candidatos. De outro norte, a presença do fumo boniuris também não resta evidenciado na notícia, vez que ao analisá-la, não há como afirmar de plano que as informações ali contidas são sabidamente inverídicas, a dar ensejo à suspensão da veiculação sem o devido desenvolvimento do contraditório. Aí eu trago aqui novamente a matéria. Ao analisar o conteúdo da indigitada matéria, não encontrei na expressão "não suporta o povo" força suficiente para ensejar a pleiteada concessão. As críticas, mesmo que enfáticas, latentes, ácidas, por si só não ensejam o direito de resposta, fazendo parte do próprio jogo político. No mesmo norte, também não vislumbrei inverdades latentes nas informações. Pivetta ficou conhecido através do rumoroso caso Cooper Lucas, que envolveu o valor que teria sido desviado do Banco do Brasil, 230 milhões. Suspeitas levantadas de que o processo teria sido deliberadamente prescrito para evitar condenação do empresário. Pivetta também é acusado de ser beneficiado pela Justiça, como no processo 2003-6000-18301, pois que tal fato foi amplamente divulgado pela mídia à época. A título de exemplo, colaciono algumas reportagens que, diga-se de passagem, não precisei consultá-las para proferir minha decisão. E aqui eu trago reportagem de 2014, que trouxe toda essa explanação com relação a esse fato do caso Cooper Lucas. Entendo que as supramencionadas expressões e informações foram empregadas no debate político-eleitoral, jornalisticamente, e mesmo se tratando de críticas contundentes inseridas estão na dialética democrática, não havendo falar-se de invasão da esfera do abuso e da ofensa à honra ou à imagem do representante. Ademais, as opiniões, as críticas, a liberdade de informações são oriundas de um dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, no artigo 5º, bem como no artigo 220, parágrafo 1º, e não se confunda com ofensa, muito menos com calúnia, difamação e injúria. Aqui eu cito o artigo. A liberdade de expressão não é apenas o direito de falar aqui o que as pessoas querem ouvir. A liberdade existe para proteger manifestações que incomodam agentes públicos e privados, capazes de mudar opiniões. Somente para abrilhantar esse arrazoado, o ministro Aire Brito, ao conceder a medida liminar na ADI 4451, aduziu à época que é o seguinte: não há liberdade de imprensa pela metade, ou sobre as tenazes da censura prévia, pouco importando o poder estatal de que ela provenha. Feitas essas considerações, ressalto que o recorrente alega em suas razões recursais que não se exige que em cada uma das hipóteses de cabimento se demonstre a afirmação sabidamente inverídica, bastando a existência de ofensa ou a imagem ou afirmação caluniosa, difamatória ou injuriosa. Observe que da análise fática acima efetuada não constatei nem a afirmação sabidamente verídica e muito menos a ofensa decorrente de calúnia, difamação e injúria. As matérias veiculadas podem ter sido polêmicas ou ácidas, ou até mesmo produzido constrangimento ao representante, mas tais circunstâncias isoladamente não têm aptidão de dar ensejo ao direito de resposta. A resposta, se devida, deve se dar num amplo espaço dialético para o debate político, seja na mídia, nas redes sociais e até mesmo a propaganda eleitoral gratuita. O que aqui se expõe encontra respaldo no entendimento da doutrina e atual jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral, conforme amplamente debatido em sede liminar e no julgamento de mérito. Com efeito, a respeito do cabimento do direito de resposta e da distinção entre a mera crítica ao homem público e a ofensa, leciona Rodrigo Lopes Ilho em sua obra de Direito Eleitoral. Daí que é só cabível de direito de resposta quando há sacada uma inverdade escancarada, evidente, rotunda, manifesta, e não quando o fato narrado admite contestação, ensejando espaço para uma discussão política.
por seu turno, ao relembrar os conceitos de ofensa à honra pessoal e reputação dos políticos, José Jairo Gomes leciona: afirmações objetivas e subjetivas de pessoas, chegando mesmo a caracterizar crime, perdem-se matiz quando empregadas no debate político-eleitoral. Assim, não são de estranhar assertivas apimentadas, críticas contundentes, denúncias constrangedoras, cobranças e questionamentos agudos. Tudo isso insere-se na dialética democrática. Valiosa também a contribuição do Flávio Shein Jorge, ao constatar que, malgrado os desejos dos eleitores por uma campanha propositiva e programática, a realidade fática corresponde a uma guerra. O que diz o autor: o que se fala na guerra eleitoral não tem o mesmo peso quando se está fora dela. O TSE já afirmou que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral não considera injuriosos, quando lançados em campanha eleitoral, termos que normalmente traduzem ofensa. Nessa linha, é lícito qualificar uma mentira determinada promessa de campanha efetuada pelo candidato adversário. A assertiva de que o modelo econômico preconizado por determinado candidato é desumano e de muita corrupção não traduz informações de que o candidato esteja pessoalmente maculado por tais atributos. Aliás, esse foi o entendimento da Corte Superior Eleitoral em época de grande acirramento político do país no ano de 2014, ao apreciar o caso emblemático de Dilma versus Marina, que aqui eu trago também a jurisprudência, e aí já continuo lá embaixo. Não é o caso que se verifique das matérias trazidas ao crivo dessa justiça especializada, uma vez que da simples leitura da notícia divulgada não observa conduta que extrapole a mera informação a respeito da situação do candidato, tratando-se de meras notícias sobre os fatos extraídos de processos públicos que qualquer cidadão pode ter conhecimento, de modo a não restar configurada em verdade flagrante que não apresente controvérsias, exigida pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Por sinal, como assentado pela eminente ministra Rosa Weber, ao apreciar a liminar da representação 600-720, que os fatos sabidamente inverídicos a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano. Aí eu trago o voto dela também. Finalmente, mesmo que os fatos tenham se originado de um sítio jornalístico, observo que há de se ater ao preceito de que a atuação da Justiça Eleitoral em relação ao conteúdo divulgado na internet deve ser realizado com a menor interferência possível, tal como dispõe o artigo 33. Aí eu já vou caminhando para o final. Assim, é de se notar que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido que eventual antinomia de normas já foi resolvida pelo legislador ordinário, com a prevalência dos direitos fundamentais à livre manifestação do pensamento, da informação e da comunicação. Ministro Henrique Neves, na representação 346 de Brasília. Aí, posto isso, por não vislumbrar o fato sabidamente verídico, ou fatos que possam se caracterizar ofensivo como calúnia, injúria e difamação, mantém intacta a sentença recorrida em todos os seus termos, negando provimento ao presente recurso. É como voto. O relator está desprovendo o recurso em dissonância com o parecer que manifestou no sentido de dar provimento. Doutor Ricardo Gomes está ausente. Doutora Vanessa Pucci, com a palavra. Senhor presidente, o Dr. Jackson bem fundamentou o voto, sustentando os pilares da decisão dele na liberdade de expressão, não enxergando ofensa direta, mas uma divulgação meramente jornalística. Entretanto, eu até concordo com a maioria das alegações, relendo o texto aqui, jornalístico, só que tem uma alegação que essa eu tenho dificuldade em entender que não houve uma ofensa aqui à honra, porque quando fala suspeitas levantadas de que o processo teria sido deliberadamente prescrito para evitar a condenação do empresário rural. Suspeita de quem? Exatamente. O resto todo realmente
é possível extrair de notícias, de fatos que de fato aconteceram, como, por exemplo, o caso, noticiar o caso Cooper Lucas, que ele de fato respondeu a um processo, o objeto desse processo, que era um desvio do Banco do Brasil de 230 milhões, tudo isso, né, que havia laudos dentro do inquérito que comprovava esses desvios, tudo isso realmente, de fato, tem no processo. O que me destaque, que eu acho que se excedeu, que houve extrapolação do direito de informar, foi justamente quando tem essas suspeitas de que o processo teria sido deliberadamente prescrito para evitar a condenação do empresário rural. Aqui se levanta situações até que eu imagino o juiz do processo, como que fica, né? Alguém sentou em cima do processo e não tocou o processo para frente, e parece, e dá a entender que isso foi, de fato, algo criminoso, o que dá a entender aqui. Então, nesse aspecto, eu acho, eu acredito que teria que ter o direito de resposta. Porque aí, como bem pontuado pela doutora Vanessa, o processo teria sido deliberadamente prescrito, mas seria pelo fato, você até citou agora, doutora, que seria, como que ficaria o juiz, como que ficaria, e aí seria o direito de resposta dele, e na justiça eleitoral não cabe direito de resposta de terceiro. Não, mas assim, eu digo até ele deliberadamente, parece que com a ação dele, né? Porque o beneficiava. A prescrição o beneficiava. Mas realmente foi prescrito o processo? Sim, mas deliberadamente foi prescrito? Foi provocado? Se tiver se a gente for analisar pelo fato do argumento da doutora, eu até poderia entender que haveria uma imputação ao juiz, ao promotor que atuou no caso, mas não dele. Aí caberia direito de resposta do juiz que atuou ou com o promotor que atuou no caso, mas acho que não dele, na minha opinião. Certo. Então, para concluir meu voto, por conta desse aspecto, sem contar que tem aqui, só por isso eu não concederia, mas, por exemplo, vice de Mauro Mendes não suporta o povo, passa mal e deixa a convenção. Tem uma expressão assim querendo jogá-lo contra, né, de não gostar do povo e tudo. Isso é muito comum, isso eu acho que o jornalismo tem que procurar evitar esse tipo de situação. E assim, eu sou muito contra a censura. E a gente ficar corrigindo aqui o texto que deve ser... Mas algumas questões a gente percebe que existe a intenção, a ação jornalística para provocar mesmo esse tipo de interpretação, uma interpretação de ofensa mesmo, assim. Acho que na época eu tô com até um precedente aqui dessa corte, na época do Manuel Ornelas, quando o Byron Maggia foi acusado em várias notícias que era um candidato rico que não gostava do povo. E essa mesma corte indeferiu o direito de resposta para ele. No julgamento do processo 450/2012, o acórdão é 1403/2002. Aí ficou bem assim emendado, ó. Assim ficou emendado. Direito de resposta, suspensão de programa, processo submetido diretamente ao plenário em razão da exiguidade do tempo, revelação de acordos e alianças políticas entre candidato ao pleito estadual e inexistência de ataques. E aqui falava que o seguinte, que o Blairo tinha apoio de fulano, cicrano, e não gostava do povo. Se você ler o teor do conteúdo. E foi indeferido. Sim, essa questão. E por isso que eu disse que só por conta desse... Eu acho que só também... mas como tem aquela... Não, sim, mas jurisprudência do tribunal. Então, só por isso, doutor Jacques, eu também não concederia. Só por essa... Mas eu estou falando que a gente percebe já uma tendência a
desse tipo de jornalismo, de fazer crer que aquela situação é verdadeira, de que não gosta do povo, entendeu? E, além disso, esse fato, especificamente da prescrição, me inclina a conceder o direito de resposta. É como voto. Na divergência, a doutor Antônio Veloso Peleja Júnior. Então, penso que há duas questões a serem bastante sopesadas aí. Primeiro, a liberdade de imprensa, o direito de informar, e até que ponto a ultrapassagem desse limite e se torna ofensa, principalmente em um jogo eleitoral. Eu analisei aqui as pontuações da doutora Vanessa, também a manifestação da Procuradora Regional Eleitoral, e a mim me parece, né, que essa notícia, ela ultrapassou esse viés informativo, tá? Ela houve o exagero, tá? E, assim, notadamente, a questão de que os laudos comprovam que houve engavetamento, ficou comprovado nos autos. Então, outras passagens também, o vice não suporta o povo, né, passa mal e deixa a convenção. Então, assim, essas pontuações, elas fazem essa notícia fugir do padrão jornalístico comum. Assim, para mim, vai além, assim, do normal um debate político eleitoral, muito mesmo que está no veículo de comunicação, né? Então, assim, eu penso que essa liberdade de informação, ela houve a ultrapassagem. Senhor presidente, eu sou no sentido também da concessão do direito de resposta, inclusive dos modos que pontuado pela doutora Vanessa, e também acompanhando a própria manifestação do Ministério Público Eleitoral. Doutor Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. Presidente, sem maiores delongas, eu também vou aderir ao voto divergente. Desembargador Pedro Sakamoto. Realmente além da informação que é normal aqui, do fato realmente que envolveu o recorrente, nesse caso da Cooperlucas, mas que foi um pouco além, né? Diz aqui que devido ao longo período de investigação ou fazendo, aqui já está, aqui é coisa do próprio da parte que se informa, ou engavetamento das denúncias, como se houvesse conivência aqui das autoridades constituídas, aqui talvez talvez do Ministério Público ou do próprio Judiciário, né, que possibilitou a prescrição das irregularidades cometidas pelo então recorrente aqui, segundo o que consta pelo menos aqui no voto do ilustre relator. Isso realmente acredito que é uma coisa que foi criada pela parte recorrida, de modo que eu também vou aderir ao voto da ilustre doutora Vanessa para dar provimento ao recurso. O programa resultado, o tribunal por maioria deu provimento ao recurso. Nós temos o voto da douta, segunda vogal, terceiro, quarto e quinto vogal, e em consonância com o parecer ministerial. Vencido o relator. Continuação de julgamento, Dr. Mário Roberto Cono de Oliveira, que está com vista do processo. Eu estou me referindo ao processo 2.1, 47.520,
Assunto: recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, captação ilícita, sufrágio, abuso de poder econômico, abuso de poder político, autoridade Bom Jesus do Araguaia. Esse processo é da relatoria do Dr. Antônio Veloso, que, quanto à preliminar intempestividade, afastou. O Dr. Mário acompanhou o relator, a unanimidade. Aí tem a questão da ilegalidade dos documentos juntados, as folhas 1267/3. O relator afastou, acompanhou o relator Dr. Mário, desembargador Pedro Sakamoto, divergiu, abriu a divergência do Dr. Ulisses Rabaneda, que acolheu. O Dr. Ricardo Gomes acompanhou a divergência, a doutora Vanessa acompanhou a divergência, eu também acompanhei a divergência. Então, foi vencido o relator nesse ponto. Aí veio a preliminar de ilicitude das gravações ambientais realizadas, o relator afastou, o doutor Mário acompanhou o relator, o doutor Pedro Sakamoto acompanhou, o doutor Ulisses abriu divergência, excluía a segunda gravação, que foi acompanhada do doutor Ricardo. Aí a quinta vogal, a doutora Vanessa, acompanhou o relator e a minha pessoa também. Aí a questão prejudicial do cerceamento de defesa. Se haveria a necessidade ou não da realização da perícia nas provas do áudio. O relator afastou. O doutor Mário acompanhou o relator, enfim, todos acompanharam. Aí, no mérito, o relator deu parcial provimento ao recurso. Nisso, pediu vista ao doutor Mário e todos os demais julgadores aguardam. Com a palavra, o doutor colega, primeiro vogal. Aqui, é parceiro. Cadê você agora? Cadê? Não tá aqui não. Cadê não? Cadê o... Deve ser esse aqui, Vamos ver aqui. Esse é o meu. Para mim passar pro povo. Que é? Aonde? Aqui? Esse? Obrigado. Inicialmente, destaco que os autos tratam de suposta captação ilícita de sufrágio ocorrida no pleito de 2016 no município de Bom Jesus do Araguaia, no qual teria presumidamente ocorrido abuso de poder econômico-político, delineados ante as seguintes condutas. Primeiro, promessa de continuidade de contrato de transporte com a Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia, realizada pelo então candidato Joel Ferreira para os senhores Demilson Pereira de Sena e Admilson Barbosa de Souza, os quais eram motoristas de ônibus em contratos com a referida Prefeitura. Prováveis vantagens oferecidas ao servidor Pedro da Silva Santos, suposto pagamento de vantagens a diversos servidores da Prefeitura Municipal de Bom Jesus de Araguaia. Conforme os fatos trazidos aos autos, a coligação Construindo uma Nova História alegou que o senhor Demilson Pereira de Sena, que já era coligado pela coligação acima, mantinha contrato de transporte escolar com a Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia e que em meados de agosto de 2016 foi supostamente abordado pelo então candidato a prefeito, senhor Joel, da JM, sendo que este teria o coagido para lhe apoiar naquelas eleições,
ou rescindiria o referido contrato nas palavras descritas na exordial. Colocaria outro ônibus na sua linha de transporte escolar, mas se o apoiasse, daria continuidade ao contrato firmado entre este e a Prefeitura Municipal. Registre-se que, como alegado pela própria coligação, Demilson continuou com sua candidatura pela coligação Construindo uma Nova História, sendo que após as eleições de 2016, em 7 de outubro de 2016, houve a rescisão unilateral do contrato de transporte da Prefeitura de Bom Jesus e Demilson. Já a segunda conduta, provavelmente caracterizadora de promessa de recompensa, consistiu igualmente ao caso de Demilson em promessa de continuidade do contrato de transporte escolar do senhor Edmilson Barbosa de Souza, em troca de apoio ao então candidato Joel da JM, sendo que este, juntamente com o seu candidato ao cargo de vice-prefeito, teria afirmado ao Edmilson que, se não apoiasse Joel, colocaria outro ônibus em sua linha de transporte. De acordo com os autos, Demilson e Edmilson teriam negado apoio ao candidato Joel e o contrato sido rescindido de forma unilateral. Como prova deduzida, os primeiros recorrentes anexaram cópia do contrato e do primeiro aditivo contratual, a notificação da rescisão contratual e um pendrive, contendo a gravação de áudio de um diálogo entre Joelson e Demilson, tendo sido gravado pelo segundo com seu respectivo celular. No que tange a promessa feita para Edmilson, este teria sido provavelmente interpelado mais de uma vez por Joel, em companhia de Edmárcio, candidato a vice, e como prova do alegado foi juntado gravação entre Edmilson e Marcos Roberto Reinert, candidato a vice-prefeito derrotado no pleito de 2016. Porém, diferentemente, quanto a esta conduta, não foi anexada nem o contrato e nem a sua respectiva rescisão. Os segundos recorrentes aduziram que as decisões de rescisão dos referidos contratos de transporte escolar foram realizadas no âmbito da discricionariedade administrativa, sendo que a Prefeitura teria optado por utilizar o ônibus de sua própria propriedade, ao invés de dar continuidade ao contrato de transporte público escolar. Ademais, destacaram que os áudios trazidos aos autos seriam ilícitos, vez que teriam sido adulterados propositadamente para incriminar Joel e seu vice, pois a gravação registra apenas trechos das conversas entre os interlocutores. Porém, tais fatos já foram ultrapassados, tendo em vista não ter havido a contradita das testemunhas e pelo contexto de seus depoimentos. No outro norte, observe que os referidos contratos se referem à prestação de serviço de transporte escolar do referido trajeto Córrego Seco até Bom Jesus do Araguaia, sendo que atinente à natureza do respectivo contrato, deve-se observar os termos da Lei nº 8.666 de 93, que dispõe em seu artigo 57. A duração dos contratos regida por esta lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto os quanto aos relativos. Nos inciso 2, diz o seguinte: a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 meses. Ou seja, percebo que a prorrogação dos contratos está no âmbito da discricionariedade da administração pública, sendo que essa não está obrigada a prorrogar o contrato. Aí cito uma jurisprudência que eu vou poupá-los da leitura. Ainda mais, essa parte que eu chamo mais atenção, com fulcro nos autos, vislumbro que os segundos recorrentes registraram que no contrato havia, não é essa parte, que havia cláusula com previsão da rescisão contratual e que, diante da crise financeira, houve a necessidade de se encerrar os respectivos contratos para a contenção de gastos, sendo que a Prefeitura optou por utilizar os ônibus próprios que foram retomados. Ora, conforme a folhas 4, a própria coligação Construindo uma Nova História registrou que Demilson teria sido supostamente abordado por Joel em meados de agosto. E aqui eu chamo a atenção
quando já era candidato em partido da oposição. Por óbvio, percebe-se que Demilson não apoiaria Joel, pois já era candidato de coligação oposta. Por isso, mesmo tendo como lícito o áudio anexado, entendo que tal prova se evidencia contraditória. Assim como tais provas têm natureza iuris tantum, ou seja, presunção relativa, pois há fatos e argumentos que tornam a gravação dos depoimentos vulneráveis, o fato de Demilson já ser candidato por partido adversário ao de Joel torna o seu respectivo testemunho, no mínimo, suspeito. Quanto ao depoimento de Edmilson, apesar de não ter a vida contradita da testemunha, o referido depoimento também configura prova relativa, qual entendo como frágil, pelos motivos abaixo delineados. Compulsando os autos, observe que a gravação evidencia áudio de diálogo travado entre Edmilson e Marcos Roberto Reinert, sendo certo que Marcos Reinert, da mesma coligação de Demilson, foi candidato à prefeitura de Bom Jesus do Araguaia em oposição ao candidato Joel. Sendo que a referida gravação ocorreu após o contrato ter sido encerrado, indago. Por que Edmilson não procurou Marcos antes do encerramento do contrato? Não há resposta, mas o simples fato de que a referida gravação, apesar de aceita como válida, revela-se frágil, pois trata-se de diálogo travado entre interlocutores com interesses semelhantes, ou seja, de mesmo partido. Portanto, no tocante a essas condutas, divirjo do entendimento do relator e entendo que não há prova firme no sentido de ter havido promessa de recompensa quanto à não continuidade dos contratos de prestação de serviços dos senhores Demilson Pereira de Sena e Edmilson Barbosa de Souza, pois a referida continuidade contratual circunda-se no âmbito da conveniência administrativa. No que tange às demais condutas caracterizadoras do abuso de poder econômico, quais sejam prováveis vantagens oferecidas ao servidor Pedro da Silva Santos, e suposto pagamento de vantagens a diversas servidoras da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia, sem maiores digressões, acompanho o voto do relator. Sob tal análise, registro que, para a aplicação do artigo 41 das Leis das Eleições, exige que se tenha nos autos prova robusta para o fim de delinear a promessa ou vantagem oferecida ao eleitor com o fim de obter o voto. Eis que coleciono os julgados abaixo, aí também vou poupá-los da leitura da jurisprudência. Portanto, ante todos os fatos e fundamentos expostos acima, voto pelo provimento do recurso dos segundos recorrentes e desprovimento do recurso dos primeiros recorrentes. É como voto. O relator, ele deu provimento parcial. Para quem? Há uma infinidade de recorrentes aqui, recorridos. Para quem que o senhor, doutor Peleja? O senhor deu provimento parcial para quem? Para o geral? Para todos os recorrentes? Não, desembargador. O que aconteceu foi que, em relação a essa prova, né, da adesivagem do carro, né, do 41A, eu não acolhi, mas em relação aos outros dois, né, o do Edmilson e do Edmilson, né, eu... Anotei, por favor. Foi... É que o senhor deu parcial provimento. Nesse sentido. Pois é, o senhor deu parcial provimento. Ao recurso... Aí o que o doutor Mário está recurso pontuando? Promovido pelo partido... Olha, tem 1, 2, 3, 4. São 4 recursos. Eu quero saber qual que o senhor está provendo e qual que o senhor está improvendo. Não, estou provendo o parcial provimento, desembargador, para condenar, né, o Joel e o Edmar a pena de multa de 30 mil FIRs, tá, para o primeiro e 5 mil FIRs para o segundo. Nesse sentido. E o doutor Mário, ele é pelo improvimento do recurso. Total improvimento do recurso. Porque não, pelo provimento, ele coloca assim, na parte positiva. Total improvimento. Portanto, ante todos os fatos e fundamentos dispostos acima,
Voto pelo provimento do recurso folha tal. De quem? Que é da... Aí vem 2 segundos recorrentes e desprovimento ao recurso das primeiras recorrentes. Que é a coligação construindo uma nova história. Desprovimento da coligação construindo uma nova história, que o doutor Pelé já deu parcial provimento. Para condenar na multa. Desembargador Pedro Sakamoto. Eu não estou achando aqui o voto aqui do doutor Peleja. Aqui tem Ele voto. está, Da desembargador. coligação construindo uma nova história. Né? Ele está ali. Tem preliminar de tudo só preliminar, só não tem o voto dele. Roberto Reiner, a coligação. Ele é junto à coligação, então. Então esse aqui nem o senhor está desprovendo. E acho que isso aqui também. Vamos ver, porque realmente está. Eu preciso até me situar melhor aqui. Desembargador, eu posso fazer uma pontuaçãozinha? De março, que é o O senhor me permite? Pois não. O seguinte, só queria fazer um esclarecimento, é que realmente Edmilson e Edmilson, eles eram motoristas, né? Inclusive um deles era candidato ao partido contrário, tá? E essa questão da gravação, ela ficou superada, mesmo porque eu entendi no voto que ela estaria suplantada pelo próprio depoimento dessas duas testemunhas em juízo. Tá? Então, assim, o tribunal ele manteve, né, a superação dessa preliminar de nulidade, salvo engano, e eu argumentei o quê? Que eles foram ouvidos em juízo. E o Dr. Mário ele pontua o quê? Ele pontua que, como eles eram adversários políticos, esse depoimento dele estava sob a pecha da suspeição. Só que eu pontuei o seguinte, né? Eu pontuei que não houve a contradita no momento adequado, né? Houve a qualificação e não houve insurgimento em relação a isso. E pontuei também que a questão não foi só o depoimento, houve um conjunto de fatores que eclodiram para que houvesse a tomada daquela decisão. Por exemplo, eles foram, após a ameaça, né, em relação a ambos os dois, após a ameaça, o contrato iria até 31 de dezembro. Né? E segundo consta... Aqui é só para... aqui o Vossa Excelência deu provimento ao recurso para condenar Joel e Edmárcio em multa. A não é multa, isso? exatamente. E aí, só nessa parte. Só. E o doutor Mário tá negando... Livrado de tudo, sim. Tá negando Exato. provimento, não está aplicando a multa. E por que está dando provimento no outro? Não entendi. Ao prefeito e o vice-prefeito... Entendi. Por reconhecer que não há essa comprovação, então... O juiz de primeiro grau, então, ele condenou em multa? Não. Ele tinha condenado a perda do cargo eletivo. A perda do cargo? No caso do doutor Peleja, só deu parcialmente só para multar, né? Só para multar. Não caçar Exato. Eu entendo que não, entendi. porque um já era juíza candidato cassou. do partido oposto. Como é que ele ia ser influenciado para... Tá, agora deu para mim me ressuscitar, porque como passaram um tempo aqui, a gente acaba Vai, esquecendo do caso. Mas não tem dúvida. Agora sim, agora eu tô... Pois não. Só uma questão, então. Houve as questões objetivas. Não fiquei só na o restante eu acompanhei tudo, relator. Mas o que eu pontuei, Mário, foi o seguinte, que não foi só essa oitiva em juízo, só o depoimento em juízo. Né? Então, essa questão das não gravações... Não é o depoimento em juízo, é a gravação. Exato, mas essa gravação, ela não faz parte aqui da minha da fundamentação. Que é apresentado pelos recorrentes. Sim, mas o que eu falei? Falei assim, olha, como eles já foram ouvidos em juízo, então para mim passou esse depoimento.
né? Essa prova, assim, no decorrer do meu voto, ela não faz parte, eu não abordo essa prova. Mas, assim, um dos fatores que eu achei fundamental é um conjunto de fatores. Um deles é que houve esse assédio, entre aspas, né? Olha, se você não votar em mim, eu vou cessar os contratos. É óbvio que a secretária da prefeitura falou, não, os contratos não poderiam ser, não poderia haver a prorrogação, porque nós estávamos com despesas e a prefeitura teve que fazer o corte. Mas é que os contratos eram até 31 de dezembro do ano da eleição. E 3 dias depois das eleições, quando ele ganhou a eleição, 3 ou 4 dias ele rompeu ambos os contratos. Então, assim, esse é um dos fatores que confluíram a aplicação da multa. Se puder contribuir só para a compreensão, pelo que eu consegui entender, e aí o relator e o Dr. Mário pode esclarecer. Pelo que eu consegui compreender, esta ação de investigação judicial eleitoral, ela foi na origem parcialmente procedente, né? Para o fim de reconhecer a prática de captação ilícita de votos e abuso de poder político, cassando o diploma e declarando a inelegibilidade de Joel. Essa é sentença de primeiro grau. Sentença de primeiro grau. Né? Daí, recorrem à coligação Construindo uma Nova História, Marcos, Roberto e Marcilei, aonde pugnam pela reforma da sentença para declarar a inelegibilidade também do vice, porque a sentença foi só contra o prefeito, correto? E, em contrapartida, os segundos recorrentes estão interpondo recurso para se verem livres da sanção eleitoral. Correto? Vossa Excelência, em seu voto, diz o seguinte: dou parcial provimento ao recurso para condenar Joel Ferreira, que é o prefeito, e Edmárcio a pena de multa de 30 mil FIRs para o primeiro e 5 mil FIRs para o segundo, né? Então aqui que eu acho que ficou o ponto da dúvida. Se o Joel já havia sido condenado em primeiro grau, a cassação do seu diploma, que é o que consta no relatório, Vossa Excelência então está dando parcial provimento para, então, além desta, aplicar a multa. Não. Além da cassação, mais a multa ainda. Ficou... Ele indefere a cassação, ele modifica... Só a multa. Só a multa. Cassação não. Tá? É multa. Mas, enfim, Se ele aplica independente do multa, acerto ou desacerto, deu na verdade, parcial só para a gente provimento se só pra- situar. Então, Vossa Excelência está Aplicar dando multa. provimento a ambos os recursos, provimento parcial. Provimento ao recurso do prefeito para derrubar a cassação e provimento parcial ao recurso dos então, O investigantes. senhor me permite, eminente doutor Ulisses? Olha, há um trecho do voto. Entendo, deste modo, resta configurada tão só a captação ilícita de sufrágio em relação aos motoristas de transporte escolar, o que macula o pleito eleitoral. Entendo bastante pesada, porque provado nos autos um só dos fatos, a pena de cassação de registro ou diploma, motivo pelo qual acolho em parte o recurso e aplico a Joel e Edmárcio a pena de multa de 30 mil para o primeiro e 5 mil para o segundo, tendo visto a sua participação diminuta nos fatos. Então eu abandono essa... Entendi. Então, Tá? ao fim e ao cabo, Vossa Excelência está provendo parcialmente ambos os recursos. Perfeito. Correto? Perfeito. Exato. Tanto do prefeito para derrubar a cassação, Nós quanto dos investigantes para condenar a multa ao vice. Perfeito, é isso. Correto? Perfeito. O doutor Mário está provendo totalmente o recurso dos investigados para vê-los isento de qualquer responsabilidade e desprovendo o recurso dos investigantes. Exatamente isso. Certo, bem entendido. Realmente, eu estava acompanhando atentamente o voto do primeiro vogal e realmente, se ele já é candidato da coligação oposta, né, concorrente, e realmente ficou meio bastante suspeito esses depoimentos. Realmente entendo que até seria dá a entender que seria até um contrassenso ele pedir o voto, até pedir o voto para o adversário dele, até poderia, né? Mas fazer esse tipo de conchavo, vamos dizer assim, para ele ser beneficiado, eu acho um tanto quanto
temerário. Portanto, eu acompanho o voto do ilustre primeiro vogal. O senhor está acompanhando o primeiro vogal. Na sequência, sim, que abriu a divergência em parte, né? Doutor Ulisses Rabaneda. Pois não? Eu acompanhei em sessão pretérita o voto do doutor relator e nesta sessão o voto do eminente primeiro vogal, e confesso que as circunstâncias e os contornos fáticos trazidos pelo primeiro vogal me deixaram com severa dúvida sobre a solução adotada pelo juiz de primeiro grau quanto às cassações. E nesse sentido, presidente, havendo de minha parte o surgimento dessas dúvidas trazidas pelo voto do primeiro vogal, eu vou optar por acompanhá-lo no sentido de que sejam providos os recursos de Joel Ferreira e Edmárcio Moreira da Silva, né? E desprovendo os demais. Eu creio que seja isso, né? E aqui eu só fazia até um apontamento, apesar de que pelo conteúdo do voto do primeiro vogal e que eu estou acompanhando não entraria nessa seara, mas de fato, me parece que com relação à captação ilícita de sufrágio, a pena ela não pode ser uma ou outra. Ou você condena em cassação e multa, ou tem que absolver total também, diferente da conduta vedada. Na conduta vedada você consegue fazer essa dosimetria, né? Utilizando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Aqui na captação ilícita, foi captação ilícita. O doutor Peleja entendeu configurado captação ilícita. Mas, enfim, de todo modo, presidente, pelo voto do primeiro vogal, isso acaba se tornando de menor importância, razão pela qual simplesmente o acompanho. Acompanho a divergência. Certo. Pedindo vênia ao relator. Doutor Ricardo. Mas a aplicação da pena foi só em relação à captação ilícita, então? Eu tinha entendido que o fato dos contratos com a administração pública terem sido rompidos logo após as eleições, que estaria provado o abuso de poder político. Senhor presidente, eu vou pedir vista desse processo. Isso, é a melhor coisa, porque já virou uma salada mista aqui. Doutora Vanessa aguarda, eu aguardo. Então vamos lá. O relator, quanto ao mérito, o relator deu parcial provimento. O primeiro vogal proveu o primeiro recurso, não é isso? Não, porque eu faço aqui. E desproveu, não é isso? Eu vi o recurso de Não foi só a captação, doutor Luiz. Olhar ali na página. Vamos lá. Por maioria, quer dizer, por maioria. Por favor. No mérito, o relator deu parcial provimento ao recurso. O primeiro vogal deu provimento aos recursos da coligação, trabalhando e avançando, unidos por Bom Jesus, Joel Ferreira e Edmárcio Moreira da Silva, e negou o provimento aos recursos da coligação, construindo uma nova história, que é Marcos Roberto Reiner, não é isso? Foi acompanhado pelo segundo e terceiro vogal. O quarto vogal pediu vista. A quinto e sexto aguarda. Julgamento suspenso. Senhor presidente, peço. Tá, por gentileza, agradeço aí. Doutor Ricardo Gomes de Almeida, o relator do 2.4, processo 1013, recurso eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo, cargo vereador, corrupção por fraude, candidatura feminina fictícia. A parte recorrente é o Ministério Público Eleitoral.
A parte recorrida é coligação com a força do povo. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Com a palavra o doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juiz da 41ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a presente ação de impugnação de mandato eletivo, fundada em alegação de fraude em relação ao percentual de gênero, por entender que as provas dos autos não seriam suficientes a ensejar um juízo condenatório. Em razões recursais, o recorrente sustenta que as candidatas Carla Luísa Lima Nascimento Farias, Janiete Maciel Giga Mendes não realizaram atos de campanha desde o deferimento do seu registro de candidatura pelo juiz eleitoral, somado ao fato de serem esposas de candidatos eleitos, o que confirma a tese de que foram incluídas unicamente para conseguir o percentual mínimo e máximo de candidaturas legalmente destinadas a cada sexo. E quer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença subjurgada, declarando assim a invalidação do diploma dos impugnados, com todas as consequências, inclusive que os mesmos sejam impedidos de exercerem os mandatos que lhe foram otorgados. A douta Procuradoria manifestou pelo desprovimento do recurso em razão da decadência do direito de ação, com foco no artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil. É relatório, senhor presidente. Procuradoria. Ratifico o parecer, senhor presidente. Ratificado, parecer, palavra com o relator para o voto. Inicialmente, é necessário enfatizar o cabimento da discussão de eventual fraude no DRAP, com vista a alcançar os percentuais de gênero exigidos pela Lei das Eleições, conforme decisão paradigma sobre o tema exarada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E cito aqui o precedente do TSE. No mérito, cabe analisar se os registros de candidaturas ao cargo de vereadora da coligação em epígrafe configuraram fraude ao percentual de gênero previsto no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, que dispõe o percentual mínimo e máximo de cada gênero. Importante destacar que a real intenção do legislador foi justamente potencializar a inclusão de mulheres no cenário político eleitoral. Isso inclui não apenas a candidatura, mas todo o envolvimento a ela inerente, ou seja, a defesa de matérias afetas, divulgação de propostas, debate com eleitores, etc., de modo a se efetivar isonomia. Nesse contexto, a lei de cotas pressupõe um mecanismo na busca da paridade de gêneros, homens e mulheres, e controle da subrepresentação feminina, mas que somente terá efetividade se combinada com outras variáveis, dentre elas as sanções punitivas para os partidos que descumprirem a lei e não preencherem o percentual mínimo estabelecido. Sendo assim, passa a apurar a veracidade das candidaturas femininas de Márcia Salles de Assis e Ana Paula Gonçalves Coletes, que, segundo o recorrente, teria ocorrido ficticiamente ao cargo de vereador, com o único intuito de viabilizar a formação da coligação com a força do povo. Ocorre que, a par da alegação do recorrente, as provas colacionadas aos autos autorizam a conclusão de que nenhuma das respectivas candidaturas possui natureza fictícia ou fraudulenta. Nesse sentido, insta a salientar que todas as candidaturas referenciadas receberam votos, captaram recursos, bem como comprovaram atos mínimos de campanha, tudo comprovado após a realização de audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidos os impugnados Márcia Salles de Assis, Ana Paula Gonçalves Coletes, José Gomes Filho, e inquiridas as testemunhas Lorivaldo Santos Carlos e Marcos Juciniano da Silva. Destaque-se que, no caso concreto, examinando os autos, observa-se que os investigantes, ora recorrentes, sequer identificaram os indícios das irregularidades atribuídas aos investigados, limitando suas acusações tão somente no fato de que as duas candidatas da coligação com a força do povo receberam apenas um voto nas eleições, o que ensejaria fraude nas respectivas inscrições com o objetivo de proceder o número mínimo de vagas destinado ao gênero feminino. Em que pesa a estranheza de duas candidatas da coligação recorridas terem recebido apenas um voto, esse simples fato isolado é insuficiente para caracterizar indício relevante que possa embasar um juízo condenatório seguro em sede de ação de impugnação de mandato eletivo. Ademais, como é possível se depender das informações colacionadas durante a instrução do feito, não se vislumbra razão para considerar quaisquer das candidaturas como fictícia. Como visto, obtiveram votação pouco expressiva, é verdade, porém extremamente comum em pleitos para o cargo de vereador, especialmente em municípios pequenos, como é o caso de Indiavaí.
Nesse ponto, andou bem o juízo sentenciante ao apontar que a votação das candidatas na coligação investigada, apesar de diminuta, não presume por si só a indicada fraude. Nesse sentido, entendo que a caracterização da candidatura fictícia ou fraudulenta só é possível quando o acervo probatório relacionado aos autos demonstra de forma inequívoca um conjunto de elementos aptos a demonstrar que não houve candidatura de fato. Cito o precedente do TSE. Obrigado. Cito aqui, senhor presidente, trecho da sentença, também trecho do parecer ministerial. E concluo meu voto dizendo o seguinte: diante do exposto, em concordância com o parecer ministerial, voto pelo desprovimento do recurso interposto para manter na íntegra a sentença subjugada como voto. Está negando provimento. Há algum voto divergente? Então, eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso no termo do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Encerrada a pauta judicial. Encerrada a pauta judicial, em mesa, o processo administrativo. Eminentes pares, como vocês, senhores sabem, foi encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral a requisição da força, não é força federal, do Exército. Se colocar força federal não vai evitar. Fazer uma retificação aqui, não é força federal, é Exército. Por favor. Não, vai ter que corrigir. O general pediu que não fosse colocado força federal, porque aí não vem. É Exército. Aqui sim, está Forças Armadas, está correto, mas aqui nesse. Não, aqui está o Exército Brasileiro. Aqui está correto. É aqui que está. O que vai é a resolução. Sim, então, eminentes pares, foi encaminhado já ao Tribunal Superior Eleitoral e foi devolvido esse pedido do auxílio do Exército Brasileiro nas aldeias indígenas, por entender aquele tribunal que deve passar por este plenário. Então, é razão disso que eu estou fazendo agora. Então eu trouxe aqui o relatório, o voto, a resolução, minuta da resolução, onde está discriminando aqui quais são os locais onde precisamos do auxílio da Força do Exército Brasileiro. E aí eu pergunto aos senhores, todos estão de acordo? Sim. Porque nós teremos que assinar hoje para encaminhar isso. Então, o tribunal aprovou a unanimidade solicitar ao Tribunal Superior Eleitoral a requisição do Exército Brasileiro, com o fim de garantir o exercício do voto, a normalidade da votação e a apuração do resultado da eleição, principalmente nas 32 comunidades silvícolas localizadas na circunscrição de 19 zonas eleitorais de Mato Grosso. Então, fazer por favor digitar para acolher. Na sequência, eu trago à mesa um outro assunto administrativo, que é a instrução do minuto de resolução que dispõe sobre os procedimentos administrativos referentes aos controles de arrecadação da aplicação de recursos de campanha e da prestação de contas dos partidos políticos e candidatos na eleição do corrente ano. Esse interessado é a Coordenadoria de Controle de Auditoria. Eu digo que trata de proposta ofertada pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, para a edição de resolução que complemente a regulamentação feita pelo Colégio Tribunal Superior Eleitoral mediante a resolução número 23.553 de 2017, dispondo sobre a arrecadação de recursos e prestações de contas da campanha para a eleição que se avizinha. É o breve relatório, estamos todos empenhados em assegurar a maior lisura possível do processo eleitoral em curso, motivo pelo qual propõe a aprovação da minuta de resolução apresentada pela CCIA, que tem por finalidade detalhar alguns aspectos da regulamentação sobre a arrecadação de recursos e prestação de contas de candidatos e partidos neste pleito, complementando, portanto, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral. É como estou votando. Colegas, foi encaminhado a presente resolução e indago, todos estão de acordo com a presente resolução minuta? Sim. Então, o Tribunal, por unanimidade, aprovou o normativo que dispõe sobre os procedimentos administrativos. Passo agora a palavra ao diretor para a publicação dos acordos em sessão.
Publicação em sessão, acórdão número 26.873, PJE número 0600-574-32 de 2018, julgado na sessão de 5 de setembro de 2018. Publicação de acórdão número 26.874, PJE número 0600-430-58 de 2018, julgado na sessão de 5 de setembro de 2018. Era isso, senhor presidente. Não havendo mais nada a ser levado ao julgamento, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a participação de todos e aqueles que não vão ficar de plantão, um feliz feriado.